insalubre, doença, vai na casa das... Durante a pandemia nós entrávamos na casa das pessoas e tínhamos que conversar com elas e... Nós fizemos uma reunião, fizemos um ato que, na nossa avaliação, foi um ato importante, tem toda uma luta para que vocês estão recebendo o que estão recebendo hoje, porque vocês se organizaram e lutaram para receber. Isso não seria diferente com a questão da insalubridade, como a gente reforçou aquele dia no ato, né? A gente sabe qual é o caráter do governo que nós temos, que é um governo que não é de fomento e da qualificação do serviço público. Não é. Ele é um governo de enxugamento, de sucateamento da máquina do serviço público para entregar para a terceirização. A gente entregou um documento e a gente conseguiu uma resposta negativa da prefeitura. Mas essa resposta é importante porque tem a argumentação da resposta negativa. E a gente também tem uma outra coisa que a gente levantou junto com o setor jurídico do sindicato, que é alguns servidores entraram com processos e a gente tem a argumentação jurídica também da prefeitura contra os nossos colegas que entraram no processo. Então a gente tem uma resposta política e uma resposta jurídica. Tanto uma quanto a outra diz que não está pagando a insalubridade para vocês com base no salário base, porque não existe regulamentação em nível municipal. Se eles estão alegando que não pagam porque não tem lei municipal, a pergunta nossa é por que já não fez a lei municipal então? Que você não quer fazer? Não tem vontade política? Por quê? Se você acredita que nós merecemos receber a insalubridade com base no salário base, por favor, a gente aguarda que na próxima semana você mande um projeto de lei para a Câmara e diga para a sua base de apoio que você precisa aprovar essa lei o mais rápido possível para poder regularizar o pagamento de todo mundo. Fechou, prefeito? 30 segundos de reunião a gente já resolve aqui. Ou seja, porque se não tem lei municipal é só fazer. Quem faz a lei municipal é o prefeito que aprova a Câmara. E eu acredito que os 21 vereadores não teriam nada contrário, né? Já que é algo, ou seja, uma argumentação que a gente deve fazer em direção ao prefeito. Qual a saída de vocês? É reivindicar do prefeito tudo que ele tenha que fazer do ponto de vista jurídico para pagar vocês e ver qual é a posição deles, ou então aguardar a justiça resolver o caso de vocês. Vamos esperar a justiça. Eu vou ganhar na primeira instância, ele vai recorrer na segunda, vamos esperar a terceira e vamos ver o que acontece. É esperar a justiça, porque no que depender dele até agora, ele está dizendo para vocês, vai para a justiça que eu não vou pagar nada, não é isso? Se não tiver pressão, as coisas vão continuar como estão. Vocês vão coletivamente ou individualmente para a justiça, mas vão ter que aguardar a justiça. Se o problema é esse, vamos resolver o problema. O senhor é o prefeito, manda um projeto de lei, está resolvendo o problema. Regulariza isso no pagamento do mês que vem. Bora lá? Aí nós vamos ver qual é a posição dele. Então esse é um movimento que é importante de ser feito, né? Porque a gente precisa ter o sim ou não do prefeito. Por que a resposta é evasiva? A resposta do governo, assinada pelo secretário de Finanças, não está assinada pelo prefeito aqui, veja que é simbólico, o prefeito não assina, quem assina é o secretário de Finanças. Acusamos o recebimento do ofício em epígrafe, que é o ofício que a gente encaminhou, por meio do qual este sindicato requer a majoração do adicional de insalubridade para 40% e a alteração da base de cálculo para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a eventos. Ou seja, ficou bem compreendido qual foi a nossa reivindicação. Isso aqui tá. Agora vem a resposta deles. Informamos, entretanto, que a concessão do adicional de insalubridade, bem como a definição de seus percentuais, decorrem estritamente de análise técnica, conforme os parâmetros estabelecidos no decreto 11.101 de 25, que está aqui. Referido decreto regulamenta as disposições contidas na Lei Complementar 352 de 99, que rege o regime jurídico dos servidores municipais. Ou seja, essa aqui é a minha única lei base. Dessa forma, qualquer alteração nos pagamentos vigentes, qualquer uma, está condicionada aos laudos técnicos previstos na legislação municipal citada. Sem mais para o momento e tal. Ou seja, ele não cita em nenhum momento a legislação federal na resposta política dele. A gente cita o tempo todo que existe uma legislação federal e com base em legislação federal ele tinha que pagar vocês de forma diferente. Majorar o pagamento de vocês com base em lei federal. Ele diz o seguinte, eu só respondo lei municipal. Para mim, lei federal não vale nada. Essa é a resposta política que ele dá. Impossível o cara achar que a gente não merece 40%. Vocês não acham? Com certeza. Mas aí é uma gente lida com coisa insalubre, doença, vai na casa das... Durante a pandemia nós entrávamos na casa das pessoas e tínhamos que conversar com elas e... O que ele não colocou embaixo foi o seguinte, porque ele poderia ter respondido embaixo. Assim, apesar de desconsiderar a lei federal, estamos encaminhando projeto de lei municipal visando o atendimento do pleito. Ponto. Ele não coloca isso aqui. Ele não paga vocês só com base em lei municipal? Por que ele não manda o projeto de lei municipal? Aí ele é um risco. Mas a ideia da insalubridade, que antes eram os 40 e reduz a 20, baseado num negócio que é do Ministério do Trabalho, que é federal. Ou seja, é só no que impacta ao município, porque ao que impacta ao servidor, não. Porque as nossas vai com base nas NRs, essas coisas. Isso é federal. Ele está baseando que ele diminuiu de 40 para 20 usando a NR, que é uma norma federal.
E aí ele fala que é para pagar a gente, não pode ser federal, porque ele só responde ao municipal. Então é só no que interessa. Exato. Então, o que a gente pensou na direção do sindicato é juntar vocês que aqui estão e mais o número de trabalhadores que a gente achar, que a gente conseguir, né? E ir em direção ao governo agora fazer o segundo passo, que é assim, a gente já entendeu a posição de vocês. A gente quer é que vocês regularizem. Porque para nós não importa se é via lei federal ou lei municipal. Eu quero que vocês paguem o que devem para nós. Eles deram a devolutiva, aí até que a gente conseguiu essa nova reunião, então assim, vai passando meses e meses. Então eu acho que a gente teria que caminhar em paralelo. Sim. Tranquilo. Tanto a gente continuar essa cobrança política, indo lá e reivindicando e levando ofício, mas por outro lado também a gente já, através do advogado do sindicato, a gente já entrar com as ações e vai caminhar em paralelo. O que sair primeiro, maravilhoso. Aliás, isso já está sendo feito. Tem alguns servidores que já entraram e o jurídico do sindicato está autorizado a dar entrada em todo servidor que achar que tem que ir para a via judicial. O que a gente está propondo aqui é fazer um novo ato em direção à prefeitura e também a gente notificar a Câmara de Vereadores. Os vereadores, eles são fiscais da cidade, eles têm que ser avisados do que está acontecendo na cidade. Tem lá um cofre público que está cheio e o nosso bolso está vazio. Isso é um fato, na cidade de Santos. Daqui a uma semana, 5 horas da tarde, todo mundo lá na porta do prefeito para cobrar ele, né, que atenda a gente, tanto atender, né, num espaço para que nos ouça, tanto atender em questão de fazer uma lei. Seria importante que vocês que vieram continuarem nesse entusiasmo de se manter unidos para que a gente faça a luta. Então é importante a gente, com entusiasmo, conversar com os colegas. Quando chegar também o banner, o sindicato também passar adiante, é algo de vocês que está o prefeito. Então o prefeito arrecada dinheiro, né? Em vez de repassar o que é direito nosso, ele não está repassando. E isso depende do prefeito e da gente, da nossa luta, né, para que ele faça o que é adequado.